Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe, pastor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, nessa noite nós estamos encerrando a série denominada Fé Superficial, baseada no livro do profeta Malaquias. E ao longo de todos esses domingos, um total de 3 domingos, essa é a 6ª mensagem da série de mensagens, nós vimos de forma recorrente um Deus que se importa, um Deus que conhece o íntimo do seu povo, um Deus que conhece o questionamento interno e externo do seu povo, aqueles verbalizados e aqueles não verbalizados. E um Deus que responde, um Deus que está profundamente atento a esses questionamentos, e sobretudo visando a restauração do seu próprio povo. Os irmãos estão aqui nessa noite? Nós viemos nessa noite prestar um culto ao Senhor. É interessante porque sempre que nós cultuamos a Deus, o adorador, à medida que ele está na presença de Deus, a presença de Deus não nos permite sair da forma como chegamos. Por isso que Paulo diz, em 2 Coríntios, que à medida que contemplamos a glória do Senhor com o rosto descoberto, somos transformados. Com glória cada vez maior, mas o fato é, somos transformados. Então isso é o que acontece quando estamos na presença desse Deus. Nós somos transformados. Cada dia um pouco mais. Cada dia um degrau é pisado. Cada dia um pouco mais nós avançamos. E é por isso, irmãos, que o grande desafio do povo de Deus é sempre permanecer e perseverar na presença desse Deus. Nós vimos ao longo desta série, estamos vendo, que o povo de Deus também estava vivendo uma espécie de cegueira espiritual, não percebendo alguma dessas realidades apontadas por Deus. E nessa noite eu chamo sua atenção para aquilo que escreveu o profeta Malaquias no capítulo 3, a partir do verso 13, que diz o seguinte: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Capítulo 4, verso 1. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Essa última mensagem, irmãos, é intitulada, na verdade, uma pergunta. E a pergunta é: vale a pena servir a Deus?
todo cristão, todo servo de Deus, aqui nós estamos falando do povo de Deus no Antigo Testamento, mas todo aquele que caminha com Deus, no íntimo do seu ser, em algum momento já fez essa pergunta. Muitas vezes, numa religiosidade aparente, nós logo dizemos: eita pastor, que pergunta, claro que vale a pena servir o Senhor. O problema, irmãos, é quando nós enfrentamos dificuldades. O problema é quando parece que Deus está distante, não atendendo às nossas súplicas. Parece que Deus não se importa com a realidade que estamos enfrentando, e especialmente nesses momentos, essas perguntas vêm ao nosso coração. Às vezes nem verbalizamos, mas pensamos isso. Vale a pena servir a Deus? O povo de Deus estava fazendo essa pergunta também. O povo de Deus estava se perguntando: será que vale a pena esse negócio de servir a Deus? Será que não é melhor ser como os ímpios? E essa realidade, irmãos, ela surge exatamente da observação do povo de Deus. O povo de Deus estava observando os ímpios, estava observando a prosperidade dos ímpios, estava observando o que estava acontecendo com as pessoas que não serviam a Deus, e daí é que surge essa pergunta: afinal de contas, vale a pena servir a Deus? Qual é a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus? E essa sensação, irmãos, que o justo tem, ela foi vivenciada por diversos personagens bíblicos. Nós temos diversos exemplos, um deles é o salmista do Salmo 73. O salmista, lá no Salmo 73, ele diz: eu invejava os arrogantes, quando via a prosperidade dos ímpios. Veja, o salmista estava observando aqueles que não serviam a Deus, estava vendo a prosperidade deles, e estava pensando: poxa, esse negócio de ser ímpio e não servir a Deus está com tudo. Eles estão prosperando, a vida deles está dando certo. Então, que diferença tem entre eu, que estou servindo a Deus, e entre aqueles que não servem a Deus? Mas o salmista, irmãos, ele compreendeu no final das contas, lá no Salmo 73, quando ele entra no santuário do Senhor. E o salmista então vai concluir e dizer: então compreendi o fim deles. O salmista, na verdade, concluiu que a diferença entre o justo e o ímpio muitas vezes não vai se revelar no presente, no curto prazo. Vai se revelar a longo prazo, especialmente no dia do juízo. Nós somos marcados, irmãos, por essa heresia chamada teologia da prosperidade, e muitas vezes, até de modo imperceptível, isso molda o nosso modo de pensar. Isso vai de alguma forma construindo uma ideia na nossa mente. Que ideia é essa, pastor? A ideia de que se você servir a Deus vai dar tudo certo na sua vida. A ideia de que se você servir a Deus você não vai enfrentar problemas. Você está doente? Está em pecado. Você está enfrentando luta? É porque você tem pouca fé. É isso que essa teologia prega. Se você serve a Deus, logo você vai ter sucesso, dinheiro, você vai ter prosperidade. E na verdade, irmãos, quem serve a Deus de maneira autêntica e genuína sabe que isso não se sustenta. Como pastor e como servo de Deus, como um filho de Deus, como você, eu já orei por diversas pessoas que não foram curadas. O que dizer diante de pais e mães que perdem os seus filhos? Vai dizer o que para eles? Que foi falta de fé deles? Que eles não creram o suficiente? Vejam, irmãos, essa é a crise enfrentada por diversos personagens da Bíblia. A Bíblia chega a dizer a respeito de Jó, que Jó era um homem temente a Deus. E é daqui que surge a crise, porque Jó era um homem temente a Deus, oferecia sacrifícios por si mesmo e por seus filhos.
mas enfrentou uma grande tragédia pessoal. E aos olhos humanos, especialmente num foco tão somente no presente, surge a pergunta: bom, cadê o fruto da obediência de Jó? Cadê a proteção como fruto do serviço de Jó a Deus, como fruto da fidelidade de Jó ao Senhor? E no livro de Jó surge todo esse conflito. Os amigos de Jó jogando a culpa nele, dizendo que era culpa dele, porque ele havia pecado, porque ele isso, porque aquilo. E na verdade, irmão, o sofrimento de Jó era incompreensível. A obediência de Jó parecia não surtir os efeitos esperados. E essa verdade também é dita em Eclesiastes, no capítulo 8, verso 14. Ele diz: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Então percebam, meus irmãos, que a Bíblia não foge desse conflito. O povo de Deus estava dizendo: é inútil servir a Deus. Estava considerando felizes aqueles que não serviam ao Senhor. Há uma história de uma mulher chamada Joni Eareckson. Eu citei em outro sermão a história dessa mulher. Essa mulher, aos seus 17 anos de idade, ela mergulhou numa piscina e, sem saber que a piscina era rasa, ela sofreu um acidente e ficou paraplégica. E conta Joni Eareckson que os primeiros momentos ou os primeiros anos logo após esse acidente foram de profundas crises pessoais, depressão, pensamentos difíceis de serem administrados, crises das mais diversas. Mas finalmente ela aprendeu, à medida que caminhava com o Senhor, que até no sofrimento e na dor há um propósito de Deus. Esse tipo de coisa, irmãos, a gente não aprende do dia para a noite. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou uma voz do Senhor nessa geração. Especificamente, uma voz do Senhor voltado para o público com deficiência. E hoje existe um ministério, se você der um Google, você vai descobrir um ministério chamado John and Friends. E ela é usada por Deus dentro desse segmento. Então entendamos uma coisa, irmãos: quando nós passamos a analisar o Senhor e o caráter de Deus tão somente por aquilo que os nossos olhos veem no presente, isso se torna um problema. Por quê, pastor? Porque corremos o sério risco de estabelecer um conceito sobre quem Deus é a partir de circunstâncias difíceis e temporárias que estamos enfrentando. Mas o texto avança, irmãos, e o texto nos diz no verso 16, que depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas na Bíblia, Deus não ouve qualquer oração. Quem está acordado, prestando atenção. Amém? Deus não ouve qualquer oração. Então, quando a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de alguém, pode ter certeza, isso é uma bênção. A Bíblia é muito clara ao dizer que aqueles que vivem na prática da iniquidade, Deus não ouve essas orações. Diversos precedentes bíblicos nesse sentido. Mas, de modo contrário, a Bíblia está dizendo que aqueles que temiam o Senhor foram ouvidos por Ele. E aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Veja, no tempo de decadência espiritual, num tempo de apostasia espiritual, nós vimos que o povo de Deus estava passando por um momento muito turbulento, um momento de rebeldia diante de Deus. Deus ainda assim havia reservado para si um remanescente fiel. Aliás, esse tema do remanescente fiel é um tema que atravessa toda a Bíblia. No tempo de Elias, Elias julgou ser o único que havia sobrado dentre os profetas de Deus. E Deus chega para Elias e diz: ô Elias, na verdade tem 7.000 que também não se dobraram, que não dobraram os joelhos diante de Baal.
Nós vemos Deus usando os profetas para falar também sobre os remanescentes. Isaías é um profeta que fala muito sobre isso. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos, no capítulo 11, no verso 5, ao dizer que hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E Deus também havia reservado para si um remanescente fiel. Nos chama a atenção, irmãos, porque a Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas estavam conversando entre si. Isto é, havia um encorajamento mútuo. Você já percebeu que todos aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, nos tempos de crise e apostasia espiritual, dificilmente têm uma fé solitária, dificilmente caminham sozinhos. É muito difícil, para não dizer impossível, você encontrar pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor com uma fé solitária, sem estar caminhando em comunidade, sem estar, caminhando em comunhão com outros cristãos igualmente fiéis. E a Bíblia, irmãos, nos ensina que esse temor que essas pessoas carregavam, esse temor do Senhor, temor que não expressa medo, mas sim reverência a Deus, respeito a Deus, alguém que está atentando para a palavra do Senhor, está dando a devida atenção, está considerando a palavra de Deus. O texto está dizendo que foi escrito um livro como memorial na presença de Deus, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Sabe o que isso significa? Que Deus registra, que Deus não esquece. Você que está aqui essa noite, quem está aqui essa noite? E aí você se pergunta, bem, será que vale a pena esse negócio de servir a Deus? Faz diferença se eu vou, se eu não vou à igreja? E a resposta é, Deus registra, Deus está atento, Deus está com os olhos voltados para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que honram o seu nome. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de esperança para aqueles que servem ao Senhor. Nada é esquecido diante do Senhor. No deserto espiritual, irmãos, a comunidade de fé é algo de suma importância. O livro de Hebreus nos ensina que nós não devemos deixar de congregar. Já naquela época havia pessoas que estavam deixando de congregar. E o autor de Hebreus então encoraja aqueles cristãos a não fazerem isso, a não deixarem de congregar. Pelo contrário, que eles buscassem congregar para que houvesse então um encorajamento mútuo diante do dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia, irmãos, e especificamente no contexto de Hebreus, fala sobre a volta de Cristo e a consumação do reino de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, também a continuidade dessa palavra de Deus através do profeta Malaquias, e lá no verso 17, o Senhor diz, no dia em que eu agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Preste atenção, meus irmãos, no Antigo Testamento, o povo de Deus, em algumas ocasiões, é chamado pelo Senhor de uma palavra hebraica chamada segular. O que é que essa palavra segular significa, pastor? Significa exatamente aquilo que ele está dizendo no verso 17. Eles serão o meu tesouro particular. Em outras palavras, quando trazemos isso também para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, dizendo, vocês são povo adquirido por Deus. Em Efésios 1,14, Paulo nos diz que o Espírito Santo, ele é o penhor, a garantia da nossa herança, até que aconteça a redenção dos que pertencem a Deus. De novo,
a linguagem de posse especial. E Paulo, escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, verso 14, ele afirma que Cristo deu-se a si mesmo por nós, para purificar para si um povo seu, ou seja, um povo que pertence a Ele, zeloso de boas obras. Então, nós concluímos o que, pastor? Nós concluímos que o crente, ele não é apenas um servo de Deus, ele é propriedade exclusiva do Senhor. Na linguagem do Antigo Testamento, você, eu, nós somos a seglar do Senhor, a propriedade exclusiva de Deus, povo especialmente escolhido pelo Senhor, tesouro valioso. E é essa linguagem que é empregada. Deus não apenas registra os feitos, como alguém que está escrevendo no seu livro, essa linguagem é presente na Bíblia, mas o texto nos mostra que isso vai além. Deus diz que no dia em que eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. E há uma linguagem aqui paterna e repleta de afeição, irmãos. Como um pai tem compaixão do seu filho, eu também terei compaixão deles. Olha que bênção, essa garantia da presença de Deus. Há uma história registrada na Segunda Guerra Mundial, em que, diante de bombardeios ocorridos em Londres, a rainha Elizabeth, diante da permanência e da decisão de permanência do rei em Londres, ela também decidiu permanecer, e mesmo diante da continuidade dos bombardeios. E dentro desse contexto, ela visitou hospitais, visitou pessoas que estavam sendo afetadas pela guerra, etc. E ela se tornou então conhecida como a rainha que ficou. Essa história da rainha Elizabeth, ela serve para ilustrar a presença de Deus entre o seu povo. Porque a presença de Deus entre o seu povo nunca foi, irmãos, sinônimo de ausência de problemas. Jesus nunca disse: aquele que me seguir vai ter vida mansa, sombra e água fresca nessa terra. Ele nunca disse isso. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus traz uma promessa lá no final do livro de Mateus, quando diz: e eu estarei convosco todos os dias. E esse é um mistério da fé cristã, a presença mística de Cristo com o seu povo, através da presença do seu Espírito. Só que essa presença prometida por Jesus, ela não é uma presença, ocasional. Deus vai estar conosco no domingo, na segunda-feira, cada um por si. Quarta-feira tem culto, Jesus está conosco. Quinta-feira, cada um por si. Mas domingo, Jesus está de novo. Não é assim que funciona. Eu estarei convosco todos os dias. O Senhor está conosco. E amanhã, o Senhor estará conosco. E na terça-feira, o Senhor estará conosco. E na quarta-feira, o Senhor estará conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmão, não tem coisa melhor do que caminhar na presença de Deus. Eu gosto muito do Salmo 91. Muitas pessoas gostam de deixar o Salmo 91 aberto, na sala da sua casa, pensando que vão espantar mal olhado. E aí muitas vezes está lá a Bíblia toda empoeirada, Se você der um sopro, vai pegar a gripe na hora, de tanta poeira que tem na Bíblia. E é curioso, porque tem ali o primeiro verso e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí eu estava hoje, orando, meu momento ali com o Senhor, e eu vi um inseto, irmãos, em casa. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Veja que coisa curiosa. E vi um inseto minúsculo se mexendo. E a luz do sol estava irradiando nesse inseto. Eu descobri que inseto tem sombra, porque eu vi a sombra do inseto. Era uma sombra minúscula, irmãos. Quando eu olhei para a sombra do inseto, irmão Isaac, eu lembrei do Salmo 91. Eu lembrei da promessa de Deus no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu descobri, irmãos, que a sombra é proporcional ao tamanho. O inseto, uma sombrinha
sombrinha minúscula. O ser humano tem uma sombra, né? Mais expressiva. Agora eu pergunto, qual o tamanho da sombra de Deus? A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. A terra não pode conter o Senhor. Então quem está descansando nesse lugar, pode ter certeza, não há lugar mais seguro. Não tem bunker, não tem, segurança das mais avançadas que você pode buscar. Não há lugar mais seguro do que descansar à sombra do Onipotente. E essa é a garantia e a promessa que Deus tem para o seu povo, irmãos. Nós precisamos entender que o destino final do povo de Deus, o meu destino, o seu destino, já está registrado na Escritura. Cristo venceu. Ih, meu Deus do céu. Irmãos, eu não estou falando que um time de futebol venceu, que o Brasil, embora ninguém está com esperança no Brasil na Copa do Mundo, né? Alguns são brasileiros, né, e não desistem nunca. Mas o que nós estamos falando, irmãos, é que o nosso Senhor, o Rei dos Reis, venceu. E a nossa esperança está fundamentada nele, é nele. Pastor, esse ano é um dia de eleição, irmãos, a nossa esperança não está em Brasília, não está na prefeitura, não está no governo, está em Jesus. E nós já sabemos o final dessa história, porque ele já anunciou como essa história vai terminar. E é por isso que nós não estamos, irmãos, perdidos, errantes no mundo. Mas o que é que... Não, irmãos, os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembremos, irmãos, nós somos o tesouro pessoal do Senhor. Você está aqui essa noite? Você é propriedade exclusiva de Deus. O seu valor não vem do que as pessoas falam. Aliás, irmãos, se o nosso valor estiver submetido ao que as pessoas vão dizer a nosso respeito, seremos uma gangorra. Principalmente nessa era de redes sociais. Entendamos, nosso valor já foi manifestado na cruz do Calvário. Somos amados pelo Senhor. Nós somos filhos de Deus e é de lá que vem a nossa identidade. O texto prossegue, irmãos, e nos diz que certamente vem o dia, capítulo 4, verso 1, certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Como dissemos, o dia do Senhor, ele é um tema bastante tratado pelos profetas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Amós escreveu a esse respeito lá no capítulo 5, no verso 18, e ele diz: ai dos que desejam o dia do Senhor, aquele dia será de trevas e não luz. Sofonias capítulo 1, verso 14, está escrito: o grande dia do Senhor está perto, aquele dia é dia de ira. E no Novo Testamento nós vemos que esse dia também é tratado. João Batista, com muita propriedade, ele diz: o que vem depois de mim ajuntará o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Perceba, o trigo e a palha estão ali no mesmo lugar, aparentemente crescendo juntos, mas diz o texto bíblico que há um dia reservado em que a palha será queimada com fogo que nunca se apaga. O ímpio que prospera nesse mundo e não se rende a Jesus é comparado a essa palha. Aparentemente está bombando, aparentemente está indo de vento em polpa, mas é algo totalmente consumível por natureza. A Bíblia nos mostra, irmãos, que o nosso Deus é um Deus santo. E é daí que surge a reação de Deus contra o mal. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele diz que a ira de Deus é derramada sobre toda impiedade. Significa dizer que a ira de Deus é a reação de um Deus santo diante do mal.
Deus não fica neutro diante da maldade, Ele reage. E a reação de Deus é chamada na Bíblia de ira de Deus. A grande questão, irmãos, é que essa ira de Deus, ela foi derramada sobre Jesus, na cruz do Calvário. Mas essa ira de Deus, ela continua sendo derramada sobre a impiedade. Então só há uma forma, só há um único meio do ser humano escapar da ira de Deus. É quando ele deposita sua fé inteiramente na pessoa de Cristo Jesus. Se o ser humano não deposita sua fé em Jesus Cristo, então ele não tem como fugir da ira de Deus. E esse é o julgamento que está sendo manifestado na palavra. Muitas vezes, irmãos, nós somos seduzidos com as coisas desse mundo e somos tentados a trocar essa herança celestial por uma herança temporária. E quando refletimos sobre a história de pessoas que tiveram uma grande relevância do ponto de vista humano, ajuntaram para si uma grande quantidade de recursos, nós vemos que tudo que o ser humano pode construir pode ter dois tipos de resultados. Um deles é o resultado eterno, é quando algo é semeado para a eternidade. E o outro tipo de resultado é quando o ser humano semeia apenas para esse mundo. Uma dessas histórias de alguém que semeou apenas para esse mundo, e é claro que eu não estou aqui emitindo um julgamento de salvação ou de condenação sobre essa pessoa, mas a história registra os feitos de um homem chamado Andrew Carnegie. E esse homem ajuntou para si uma das maiores fortunas da história dos Estados Unidos, na chamada era industrial. Isso aconteceu no século XIX. E esse homem prosperou grandemente através da indústria de aço. Esse homem financiou bibliotecas, universidades, instituições culturais das mais diversas e se tornou um símbolo de poder ali nos Estados Unidos. Mas a pergunta é: quando as pessoas morrem e essa prosperidade material passa, o que é que fica no final das contas? Esse homem morreu em 1919 e o império que ele construiu, com o tempo, foi sofrendo mutações, mudanças, absorções que o mercado mesmo faz. E todo o acúmulo, todo aquele império que ele construiu, na verdade, mostrou-se transitório. Passou. Essa é a riqueza de alguém que caminha distante do Senhor e constrói coisas tão somente para esse mundo. O grande problema, irmãos, não é quando nós ajuntamos algum tipo de recurso. O grande problema é quando nós fazemos disso o nosso objetivo de vida. O grande problema é quando nós fazemos disso a nossa razão de viver. Eu vivo para o dinheiro, o meu Senhor é Mamon. Eu vivo para juntar riquezas neste mundo. E não busco ser rico para com Deus. E é aí que mora o problema, irmãos. Veja, a Bíblia nos recomenda a prudência. E a prudência fala sobre planejamento financeiro, sobre economia. E tudo isso é uma bênção. Isso é um equilíbrio que o Senhor nos dá. O grande problema, como já disse, é quando nós fazemos das conquistas terrenas um objetivo existencial, um objetivo maior de vida, e nos esquecemos que um dia tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai ser como palha consumida no fogo. E no final das contas, quando as nossas obras forem provadas no fogo, eu me pergunto o que é que vai ficar. O que é que vai ficar? O que é que nós fazemos hoje e fizemos e construímos ao longo da nossa vida que vai permanecer à luz da eternidade? E essa é a grande pergunta, irmãos.
Nós não podemos avaliar a fidelidade de Deus e a presença de Deus em nossas vidas apenas olhando para o tempo presente, porque o tempo presente, irmãos, é como se fosse o capítulo do meio da nossa história. Lembremos que é um capítulo final que está sendo escrito pelo Senhor, e esse capítulo final, ele já foi plenamente desenhado. É um capítulo marcado pela escatologia cristã. Cristo venceu e com Ele nós também venceremos. Então não existe perspectiva disso dar errado. Por quê? Porque Cristo venceu, essa vitória já foi anunciada. E então surgem as promessas para aqueles que caminham com o Senhor. O verso 2 diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Você percebe que o sol da justiça é uma alusão a Cristo, e nós vemos que Deus na Bíblia frequentemente é tratado como sinônimo de luz. Isaías 60 verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque veio a tua luz. Lá em Lucas, essa linguagem é completamente aplicada a Cristo, quando diz: a aurora das alturas nos visitou para alumiar os que estão assentados em trevas. Jesus disse lá em João 8: eu sou a luz do mundo. E lá em Apocalipse 22 está escrito que nós não teremos necessidade de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus nos iluminará. Então nós temos essa promessa gloriosa de que o sol da justiça, irmãos, se levantará trazendo cura sobre o seu povo. Quem persevera caminhando com o Senhor precisa se lembrar, irmãos, que a nossa fé é uma fé repleta de esperança, que aguarda o amanhecer, que aguarda a manifestação do sol da justiça, que trará plena iluminação ao seu povo. Mas em último lugar, e nós precisamos lembrar que esse é o último livro do Antigo Testamento. Depois do que diz o profeta Malaquias, há o chamado silêncio profético, que dura aproximadamente 400 anos. Então é muito importante entendermos esses versos finais, porque haverá a partir de então um silêncio, até que João Batista seja revelado. Verso 4 do capítulo 4 diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, lá no Monte Sinai, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Irmãos, quem é esse Elias que foi anunciado pelo profeta Malaquias? Quem é? João Batista. João Batista, irmãos, não é a reencarnação de Elias, como pessoas de um outro segmento religioso acreditam. Não é. A expressão que João Batista é o Elias que havia de vir, como Jesus nos disse no Novo Testamento, fala sobre alguém que vinha com um espírito profético semelhante ao espírito profético de Elias. João Batista é uma verdadeira bomba atômica nas mãos de Deus, assim como Elias foi. João Batista se levanta com uma autoridade profética muito grande. Não por acaso a cabeça de João Batista foi parar numa bandeja, irmãos. Pessoas legais, que querem ser aceitas por todo mundo, não têm suas cabeças indo para uma bandeja. João Batista era aquele tipo de profeta que confrontava o pecado, que chegava diante de pessoas que estavam vivendo na prática do pecado e dizia: olha, você está errado, você precisa mudar de vida. E aqui há um anúncio da chegada desse profeta tão relevante, que prepararia o caminho para o Messias, que prepararia o caminho para o Senhor Jesus. E o interessante, meus irmãos,
é que essa chegada do profeta João Batista e posteriormente do próprio Cristo, ela é marcada pela reconciliação. Ela é marcada por uma reconciliação geracional, pais se reconciliando com seus filhos, filhos se reconciliando com seus pais. Aliás, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho de fachada, ele é um evangelho que produz transformação real, genuína. O Evangelho de Jesus Cristo nos leva a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como fomos perdoados pelo Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo faz com que pessoas que estavam afastadas sejam reaproximadas. Porque a nossa fé não consiste apenas em palavras, mas na manifestação do poder de Deus na vida dos seus filhos. A presença do Espírito Santo em nós, quem está aqui, irmãos, quem está acordado assistindo, a presença do Espírito Santo em nós não é um efeito, irmãos, não é um mero adorno. Precisamos lembrar que a presença do Espírito em nós é algo revolucionário, é algo transformador. O grande problema é que muitas vezes nós silenciamos o Espírito, nós impedimos o seu agir. Porque se dermos plena liberdade ao Espírito, pode ter certeza, irmãos, Ele nos levará a perdoar, Ele nos levará à reconciliação, Ele nos levará ao cumprimento da vontade do Senhor nas nossas vidas. E esse tempo de reconciliação, esse tempo de transformação, está sendo anunciado pelo Senhor. Mas há aqui também, irmãos, um anúncio da vinda do Senhor. Os irmãos lembram que não apenas o último livro do Antigo Testamento, mas o último livro do Novo Testamento também se encerra com uma promessa da vinda de Deus. Assim como Deus anuncia a chegada desse tempo, perceba, o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, isso foi anunciado depois de aproximadamente 400 anos. Cristo veio a esse mundo. Cristo viveu entre nós, Cristo viveu em obediência perfeita, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e hoje está sentado à direita do Pai. Mas esse mesmo Jesus, Ele disse que voltaria, e acredite, isso vai acontecer. Assim como o Senhor anunciou o que faria por meio de Malaquias, o Senhor mais uma vez está anunciando. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, verso 20, o Senhor diz: certamente venho sem demora. Diga aí para quem está do seu lado: o Senhor Jesus vem sem demora. Não, irmão, diga com verdade, diga com: o Senhor Jesus vem sem demora. Mas enquanto esse dia não chega, devemos seguir a recomendação que é dada através do profeta Malaquias. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Para nós, irmãos, essa mensagem é uma mensagem de perseverança. É como se Deus estivesse dizendo: perseverem na minha palavra, perseverem nos meus estatutos, perseverem nas minhas ordenanças, nas minhas orientações. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não sabemos o dia ou a hora em que Jesus voltará, e Jesus nos traz uma orientação para que aguardemos esse dia, a volta dele, como alguém que espera um ladrão no meio da noite. Vigilância e prontidão é o que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Nós finalizamos, irmãos, essa série de mensagens lembrando de tudo que Deus falou ao seu povo ao longo desses sermões. O que nós vimos, irmãos, de maneira recorrente, é que o povo falhou. O povo falhou. Sucessivas vezes o povo de Deus falhou. Eu convido o louvor aqui à frente. Convido você a ficar de pé no seu lugar. Essa série que começou com a declaração de amor do próprio Deus, dizendo: eu sempre vos amei. Eu sempre vos amei. E o povo falhando. E Deus: meu povo,
voltem-se para mim. E o povo falhando, e o povo falhando, e o povo falhando. Nós vimos um povo que falhou e um Deus que persistiu. Nós vimos um povo que cometeu sucessivos erros, mas um Deus que não desiste do seu povo. E em cada acusação que Deus faz ao seu povo, ouvimos a voz não de um juiz distante, mas de um pai que deseja trazer para perto os seus filhos amados. E por ser pai é que ele repreende os seus filhos. Nós sabemos, irmãos, que no final das contas, Deus nos chama para perto dele. Deus nos chama para essa caminhada junto à sua presença. Enquanto o povo não entendia muitas dessas realidades, Deus chamava a atenção do seu povo, porque o Senhor nos ama. E nós aprendemos com Deus a amar pessoas também. Porque muitas vezes temos desejo de desistir daqueles que falharam de maneira repetitiva. Convenhamos, cansa. Mas o Senhor nos ensina a não desistir das pessoas. E talvez tenhamos desistido de algumas coisas, de algumas pessoas. E o Senhor deseja chamar nossa atenção para que nós possamos perseverar. O Senhor deseja chamar nossa atenção, em especial nessa noite, dizendo: vale a pena servi-lo, vale a pena honrar o seu nome. A recompensa, irmãos, para aqueles que decidem caminhar com o Senhor, ela está plenamente anunciada em sua palavra. Não devemos trocar, irmãos, a riqueza maior, a riqueza celestial, a riqueza eterna, a riqueza maior de caminhar com o Senhor, por tesouros transitórios e passageiros desse mundo, por prazeres momentâneos que um dia vão passar. Acredite, o melhor lugar para que eu e você, o melhor lugar que eu e você podemos estar é no centro da vontade do Senhor. Não há lugar mais seguro, como dissemos no exemplo tratado, não há lugar mais seguro do que descansar na sombra do Onipotente. Mas para desfrutarmos dessa promessa, precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te bendizemos, Pai, porque tua palavra nos encoraja nessa noite. A tua palavra lança luz em nossos corações. A tua palavra dissipa as trevas. A tua palavra, Senhor, remove interrogações, Pai, que questionavam, Pai, o teu amor, a tua bondade. O Senhor é fiel. O Senhor olha com atenção para cada um dos teus filhos que estão aqui essa noite. Até aqueles que estão cultuando conosco de modo virtual. O Senhor os conhece no íntimo do seu ser. E nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é um Pai tão atencioso, um Pai tão cuidadoso, que escuta o questionamento do teu povo, que escuta os seus anseios mais íntimos, que sequer foram verbalizados, e responde a esses anseios, a esses questionamentos, porque o Senhor deseja lançar luz sobre os nossos corações. O Senhor deseja que nós caminhemos em retidão diante da tua presença, e nós queremos ser, Pai, esses carvalhos de justiça que estão diante da tua presença. Por isso, Pai, assim como o Senhor molda, Pai, os vasos como o oleiro que está com barro em suas mãos, nós queremos ser moldados pelo Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, reunido aqui nesta noite. Abençoa aqueles amados irmãos que estão enfrentando o tempo de dificuldade, aqueles que precisam de consolo. O Senhor os conhece no íntimo do seu ser. Consola, visita-os, Pai, visita aqueles irmãos, aqueles queridos e amados irmãos que estão enfrentando também tempos de dificuldade, tempos de enfermidade. Pai, que eles possam ser visitados pelo Senhor nessa noite, que eles possam ser abraçados por Ti, que eles possam
sentir a presença doce e consoladora do Teu Espírito onde quer que estejam. Senhor, abençoa a Tua igreja e continua edificando a Tua igreja no poder do Teu Espírito. Abençoa, Pai, o restante da nossa noite, abençoa essa semana que se inicia. Assim como, Pai, o Senhor trouxe um tempo de novidade para o seu povo ali em Jerusalém há tantos anos atrás. Nós cremos, Pai, que o Senhor está também trazendo um tempo de novidade para o teu povo que se reúne neste lugar. E nós queremos, Pai, caminhar como pessoas que foram e continuam sendo alinhadas pela tua palavra e pela ação do teu Espírito. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós aqui presentes e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Amém. Lembrando aos amados irmãos